Desde a antiguidade no Japão, os desastres causados pelo vento, água e fogo são referidos como as 3 maiores calamidades, e os causados pela fome, doenças e guerra são referidos como as 3 calamidades menores. O que, exatamente, são esses eventos? Vou falar sobre seu verdadeiro e mais profundo significado. A verdadeira razão de haver tempestades é que são atividades que purificam a área entre o céu e a terra. Essa purificação é necessária devido ao acúmulo de nuvens, ou impurezas, no reino espiritual. Eles são levados pela força do vento e lavados pela força da chuva. Nuvens espirituais são formadas por pensamentos e palavras humanos. Pensamentos malignos e prejudiciais, de descontentamento, ciúme, ressentimento, falsidade, vingança, possessividade, formam nuvens e escurecem o reino espiritual do pensamento. Palavras faladas de forma malévola, expressas contra a natureza, como referências ao mau tempo, ou expressões contra pessoas, como raiva, abuso, condenações, engano, censura e reclamação das nuvens obscurecem o reino espiritual da fala. Quando o acúmulo de nuvens criadas por vários processos atinge certa magnitude, surge uma espécie de toxina que, se deixada sozinha, se mostrará prejudicial ao desenvolvimento natural da vida e do bem-estar humano. Então, uma atividade purificatória natural começa. É assim que a lei cósmica opera. Como mencionado anteriormente, o acúmulo de nuvens no reino espiritual não só tem uma influência negativa na saúde humana, mas também afeta a saúde das árvores, da vegetação e especialmente das colheitas, às vezes fazendo com que falhem e também causando a proliferação de insetos pragas. Nos últimos anos, em muitos distritos do Japão, o surto de insetos nocivos que causam a morte de pinheiros e cedros se tornou um grande problema. A causa é a mesma: o aumento de nuvens no reino espiritual. A menos que os seres humanos cresçam espiritualmente de forma que suas vibrações aumentem, é difícil impedir a propagação de insetos nocivos. Em outras palavras, as atitudes erradas no pensamento e na fala do povo japonês estão fazendo com que os pinheiros e cedros de seu próprio país morram. Podemos perceber a partir disso como é importante evitar pensamentos, palavras e ações negativas. Não existem apenas desastres naturais terríveis, mas também os provocados pelo homem, como todos sabemos. O mais destrutivo deles, acredito, é a guerra. Vou escrever sobre minhas opiniões sobre a causa da guerra, que podem ser consideradas um tanto rebuscadas. Gostaria que você lesse isso com muito cuidado, porém, com profunda concentração. Desnecessário dizer que a guerra é um conflito em massa. Até agora, ao que parece, a humanidade preferiu o conflito à paz. Isso se aplica não apenas aos relacionamentos entre as nações, mas também àqueles dentro das nações, pois, ao olharmos ao redor, encontramos discórdia contínua em quase todos os campos do contato humano, no governo, na indústria, em associações de todo tipo. Parece haver um conflito secreto constante entre indivíduos ou grupos de indivíduos, que frequentemente criticam ou denunciam uns aos outros. Encontramos conflitos entre pessoas com as mesmas profissões, dentro de famílias e entre amigos e conhecidos. Na verdade, quando pensamos sobre isso, percebemos que há discórdia quase universal entre os seres humanos. Mesmo nas calçadas, nas ruas, nos ônibus, nos bondes e trens, frequentemente notamos pessoas discutindo umas com as outras. Observando essas coisas, devemos perceber que a discórdia e o conflito ocupam grande parte de nossas vidas. De onde vem essa consciência de conflito da natureza humana? Todo mundo tem algumas nuvens no corpo espiritual. Conforme explicado anteriormente, existem 2 razões para a formação dessas nuvens. Um é pensamentos, palavras ou atos errados. A outra é a introdução de substâncias estranhas no corpo físico, tornando o sangue impuro e privando-o de sua energia espiritual, pois, de acordo com as revelações que recebi,
O sangue é a forma materializada do espírito. Onde há aumento de substâncias impuras no sangue, a vibração espiritual é afetada e nuvens são formadas. Eles se manifestam como toxinas no corpo físico e tendem a se reunir, principalmente em torno dos centros nervosos, os mais ativos dos quais estão nas áreas acima do pescoço. O cérebro, os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos têm nervos que os servem e funcionam sem um momento de descanso durante os períodos de consciência, embora os braços e as pernas estejam completamente relaxados. Consequentemente, é natural que as nuvens se acumulem mais pesadamente ao redor desses centros nervosos, manifestando-se como toxinas e causando tensão no pescoço e nos ombros, uma queixa comum a muitas pessoas. O acúmulo de toxinas primeiro se solidifica. Então, com o tempo, depois de atingir certo nível, ele se dissolve em uma ação reversa. Chamamos essa ação de purificação natural. Frequentemente, é acompanhada de febre, que liquefaz as toxinas e facilita sua eliminação. A purificação física natural, comumente chamada de resfriado, elimina toxinas por meio da transpiração, secreção de muco nasal, catarro e assim por diante. É um reflexo, ou ação reflexa, que segue a purificação espiritual das nuvens que se dissiparam. Muitos indivíduos experimentam essa purificação em uma forma leve quase continuamente, mas em um grau tão leve que mal a notam. Embora muitas vezes pensem que estão em muito boas condições, na verdade não são completamente saudáveis. Um exame cuidadoso da cabeça revelaria sintomas de purificação na forma de uma leve febre, causando algum desconforto, como dores de cabeça ou sensação de peso, muco nos olhos, zumbido nos ouvidos, piorreia na boca, rigidez no pescoço e ombros. É essa sensação geral de desconforto que cria um problema, pois tende a deixar as pessoas irritadas ou temperamentais. Pode facilmente levar à raiva que se manifesta em conflito e às vezes leva a uma ação coletiva que, em certas circunstâncias, culmina em guerra. A única maneira de eliminar a consciência de conflito da humanidade é eliminar esse sentimento de desconforto. A maioria dos indivíduos sem dúvida teve a experiência, quando não estavam se sentindo bem, de se irritar com uma observação casual que não os teria perturbado minimamente se estivessem bem e felizes. Deixe-me dar alguns exemplos que ilustram isso. Alguns bebês são rabugentos e tendem a chorar muito. Isso ocorre invariavelmente pelo fato de apresentarem alguma febre na cabeça e rigidez nos ombros, uma manifestação de nuvens espirituais. Quando a terapia é dada a essas crianças, as nuvens se dissipam e a febre desaparece rapidamente, a tensão é aliviada e o choro para. Crianças de temperamento explosivo, desobedientes ou teimosas também têm nuvens que se manifestam como febre e tensão na cabeça e no pescoço, como os bebês chorando que acabamos de mencionar. A terapia de purificação corrige facilmente tais condições e torna os filhos amáveis, obedientes e cooperativos, e eles começam a fazer um trabalho melhor na escola. As brigas entre maridos e esposas costumam ter o mesmo motivo. A terapia de purificação os transforma ao elevar suas vibrações espirituais, tornando seus lares mais felizes e harmoniosos. Como você pode entender, uma vez que a causa básica do conflito é o mal-estar primário causado pelo acúmulo de toxinas na cabeça e ao redor dos ombros e pescoço, e isso por sua vez se deve às nuvens no corpo espiritual, única maneira de resolver o problema físico é eliminar a condição espiritual. Isso pode ser feito por meio da terapia de purificação. Então acreditamos que não é demais dizer que a terapia de purificação é o único método absoluto para erradicar a consciência conflituosa da humanidade. A maioria dos outros problemas que trazem sofrimento à humanidade, como as ideias destrutivas e a luta de classes, têm a mesma causa e se devem apenas à insatisfação interior e às queixas dos indivíduos envolvidos. Além disso, os maus hábitos e a má conduta, como o alcoolismo, a imoralidade, a indolência e o crime,
são praticados por algumas pessoas que buscam fortes estimulantes ou excitação como escapes para sua inquietação, sem saber por que o fazem. Em todas as épocas, os exploradores materialistas aproveitaram-se dessas situações, aumentando o descontentamento do povo a ponto de provocar guerras ou causar graves convulsões sociais e políticas. A fim de trazer paz eterna à Terra, cada indivíduo deve primeiro limpar seu próprio corpo espiritual e, assim, preencher seu corpo físico e mente com uma sensação de saúde completa, de vitalidade total. Quando isso for realizado, todos passarão a não gostar de conflitos e se tornarão amantes da paz. Não há dúvida sobre isso.